Louvado seja o nome do Senhor. Gostoso é quando o Senhor está na casa. E quando sentimos liberdade para adorá-lo. Nós exaltamos esse Deus. O que seria de nós se não fosse essa presença? O que seria de nós se não pudéssemos adorá-lo? O que seria de nós, irmãos? Aproveita a oportunidade e adore a esse Deus. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto você deseja tê-lo em sua vida. E se talvez você ainda não conseguiu sentir essa presença de forma tão latente em sua vida, peça ao Senhor que se revele a você nesta manhã. Peça ao Senhor que se mostre a você de forma diferente nesta manhã. Fale para Ele, fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, a casa é sua, nós somos seus. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Abra comigo, amados, as suas Bíblias. Em Hebreus 5. Nós vamos ler do versículo 10 até o 14. Hebreus 5. Do 10 ao 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais do que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Você pode se assentar, amados, glorificando a Deus, porque Ele está presente neste lugar. Tem alguns irmãos que estão em pé ali atrás. Se tiver lugar aí, irmãos. Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler um texto. E eu quero explicar para vocês algumas coisas que são muito relevantes nesse texto. E que eu vejo hoje como uma grande necessidade na igreja do Senhor Jesus. Hebreus foi escrito, alguns atribuem a Paulo, mas os estudiosos já não dão 100% de certeza que foi ele, então já os estudiosos dizem que é autor desconhecido. Então, não vamos dizer que foi Paulo que escreveu, porque não é 100%, amém? E quem escreveu Hebreus? O autor desconhecido. Por que essa carta foi escrita, irmãos? O objetivo principal era fortalecer cristãos que estavam desanimados, evitar que abandonassem a fé,
mostrar que Jesus é superior a tudo, a anjos, a Moisés, a sacerdotes. Foi para isso que foi escrito. Qual foi o pano de fundo, o contexto histórico desta carta? Os destinatários eram judeus que se converteram ao cristianismo e estavam enfrentando perseguição, pressão, dúvidas. E qual é o problema aqui? O que o autor traz como repreensão direta? Eles estavam espiritualmente imaturos. Então, qual que era o pano de fundo? Judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam vivendo agora perseguição, medo, passando por dificuldades, situações difíceis, tendo os seus bens confiscados, andando feito peregrinos, e com isso eles estavam prestes a voltar ao judaísmo. Só que voltando para lá, era como se eles anulassem o que era Jesus. E por isso o autor aos Hebreus, ele começa essa carta, no capítulo 5, ele começa, na primeira carta, no primeiro capítulo, ele começa dizendo que Jesus é maior, ele é superior aos anjos, aos sacerdotes. Ele precisa explicar, dizendo: ei, vocês precisam entender isso aqui. Jesus é maior do que tudo isso. Você voltando para lá, você anula o que Jesus é. E hoje não é diferente em nossa história, em nossa vida, no nosso dia a dia. Muitos de nós, quando somos perseguidos, passamos por necessidades, dificuldades, também pensamos em retornar, retroceder, voltar ao caminho. Mas quando nós fazemos isso, nós anulamos quem Cristo é em nossa vida. Então talvez você, assim como aqueles judeus, entrou aqui pensando: eu estou prestes a desistir, eu estou prestes a voltar de onde eu vim, porque lá eu não estava sendo perseguido, lá eu não estava... Não é assim? Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: desde quando eu me converti, as coisas começaram a piorar. Pastora, depois que eu me batizei, só problema. Pastora, depois que eu aceitei aquele ministério, as lutas se levantaram de uma forma tão grande. Pastora, quando eu comecei a ensinar, o vento começou a soprar. E qual é a primeira coisa que a gente pensa, irmãos? Abandonar, deixar, porque parece que aonde nós estávamos era melhor, porque nós não estávamos passando por dificuldades, necessidades, perseguições, e a gente fica prestes a voltar. Mas o que o autor de Hebreus está tentando fazer é dizer: ei, quem pensa assim é porque está imaturo na fé, e nós precisamos amadurecer. E aí o interessante é que ele começa dizendo: chamado por Deus, sumo sacerdote. Aí começa o que eu já disse, ele estava tentando explicar que Jesus era maior do que tudo isso. Mas como explicar essa ordem de Melquisedeque? Como explicar isso a quem não estava querendo ouvir, porque era um assunto muito complexo? Melquisedeque aparece 2 vezes apenas no Velho Testamento. Ele era rei e era sacerdote, algo que na lei judaica já havia sido proibido. Como explicar isso para eles, pastor? Era algo complexo. E aí ele começa dizendo o seguinte: do qual muitos temos que dizer, mas é de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte: tem muitos assuntos para serem tratados entre vós, há muito a que dizer, mas são assuntos que é de difícil interpretação, e isso me deixa um pouco feliz, porque tem assuntos que eu também acho muito difíceis de entender.
E quando eu leio isso, eu penso, meu Deus, não é só eu. Não é só você que acha que tem assuntos que são difíceis. Mas o que o texto está dizendo é que são assuntos difíceis de ser tratados, não só porque eles são complexos, mas porque quem está ouvindo está negligenciando essa audição, porque não quer mais ouvir. Tem alimento, tem ensino, tem problemas a serem tratados, tem muito a que ensinar, tem. A grande questão é que o povo não quer mais ouvir. E esse não querer mais ouvir, irmãos, também entra, eu não sei quantos aqui já ouviu da nossa mãe dizer assim, menino, está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Porque tem pessoas que às vezes até ouvem, mas entram aqui agora, e quando saem da igreja, o que recebeu aqui já foi embora. É o famoso entra no ouvido e sai pelo outro. E o que ele está querendo dizer é, tem muito a explicar, tem muito a ensinar, mas vocês não estão prontos a ouvir. Nós precisamos entender, igreja, que nós estamos perdendo a capacidade de crescer. Estamos perdendo a capacidade de crescer porque nós não queremos mais sentar para aprender. Estamos perdendo a capacidade de crescimento porque nós não temos mais tempo para dedicar à palavra de Deus. Nós sabemos de muitos assuntos, né? Se a gente senta à mesa, a gente vai conversar sobre vários assuntos. Mas às vezes são saberes superficiais. Sabemos muito de cada pouco de coisa, sabe? E às vezes a gente se entristece porque vemos tantos cristãos que se assentam à mesa e falam de tudo, mas quando o assunto é palavra, ele não sabe debater. Quando o assunto é evangelho, ele não sabe o que dizer. Quando o assunto é política, ele não sabe se posicionar. Eu vejo alguns memes e eu morro de rir com eles, quando eu estou na posição Ellen, mas quando eu entro na posição de pastor, eu fico com vergonha. Aquelas brincadeiras, pastor Zé Romário, que fazem de perguntas bíblicas. Não sabem responder. Eu sei que tem hora que na frente da câmera a gente fica com nervoso, mas é nítido que não sabem. Falem de livros da Bíblia com a letra A. Eles até inventam livros. É engraçado quando a gente vê, mas para pensar quão vergonhoso é. Nós dizemos aqui, nós te exaltamos, Deus. Mas somos rasos em relacionamento com Ele. Nós te adoramos, Deus, mas não tenho tempo para saber quem Tu és. Nós te amamos, Deus, mas nem sei o que Tu queres de mim, porque gasto pouco tempo te perguntando. Gasto pouco tempo na Sua presença. Negligentes temos nos tornado. E aí ele continua: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido.
Nós precisamos, queridos, entender que tempo de igreja não nos torna maduros. Já eram para ser mestres. O que ele quer dizer? Vocês já estão há tanto tempo aqui? Tanto tempo. Já ouviram isso aqui tantas vezes, que sabe o que eram para estar fazendo? Ensinando. Já estão tanto tempo aqui, já ouviram isso tantas vezes, que já eram para estar multiplicando, passando adiante, ensinando. Mas ao contrário disso, está sendo necessário repetir mais uma vez, porque ainda não tem condições de receber algo a mais. Estamos perdendo a capacidade de falar de assuntos mais difíceis, mais complexos, porque nós não temos condição de avançar. Aí o que acontece? Eu sei que os pastores vivem isso, e aqui é uma ceia de membros, irmãos, é dia de ensinamento. Não tem nada pior para nós do que ter que ensinar de novo, e de novo, e de novo, a crentes que já deveriam ser maduros. Porque eu não estou dizendo e nem querendo eximir a gente desse tratar, não é isso. A grande questão aqui é que a responsabilidade de crescimento é minha, é sua. A responsabilidade de avançar é minha, é sua. E o que acontece é que às vezes a gente precisa parar para tratar assuntos que já eram para ter sido passado à frente. A gente para tratar isso, enquanto poderíamos estar tratando assuntos mais complexos. A gente tem que parar para lidar com a irmãzinha que não se deu bem com aquela que estava na cantina, enquanto deveria estar tratando sobre adultério. A gente tem que parar para lidar com aquela que mandou indireta uma para outra, ou um para o outro, enquanto deveria estar cuidando dos órfãos, das viúvas. A gente para lidar com coisinhas pequenas de quem não decidiu crescer, enquanto poderíamos estar cuidando de coisas maiores. Porque decidimos estar estagnados. Porque isso é decisão. E quando ele fala de que já deveriam ser mestres, mas ainda tomam leite, porque não tem condição de alimento sólido, eu quero trazer para o seu coração essa paz, porque eu sei que aqui talvez tenham pessoas com pouco tempo de ministério, pouco tempo de convertido. E é bem verdade que ninguém tem um bebê e espera que ele saia da maternidade andando. Seria bizarro isso, não? Imagina, você entra para ganhar o seu bebê, pastor Zé Romário, e sai com ele, dando a mão, ele andando. Quem vê isso? Bizarro. Isso não acontece. É natural que eu nasça, receba o leite, porque é proporcional para aquilo que eu posso entender, para aquilo que eu posso ingerir. O que não é normal é entrarmos em um lugar e ver um monte de adulto tomando uma madeira. O que não é normal é a gente entrar em um lugar e ver um monte de gente grande bebendo leitinho no copinho. Isso também é bizarro. Nós podemos ser pequenos, bebês na fé, sim. Todos nós passamos por isso. A grande questão é, existe um tempo para isso, precisamos avançar. A psicologia tem alguns teóricos que falam sobre a maturação da criança, do bebê. É necessário um tempo de maturação para que o cérebro daquela criança
junto com todo o resto, o ambiente, tudo mais que envolve aquilo ali da criança, aquela criação da criança. Mas é necessário um certo tempo de maturação para ela estar pronta a aprender novas habilidades. E aí existe em média um tempo correto, mas cada criança é uma criança. É uma média, não é exatidão. Para cada um existe um tempo. Talvez vai ter mais pessoas, algumas pessoas que necessitam de um tempo maior tomando leite. Nós entendemos isso. Só que é uma média, irmãos. A questão aqui é que precisa avançar. Chegado aquele tempo de maturação, a criança passa para o próximo nível. Cada uma ao seu tempo, mas a grande questão é que ela precisa crescer. E um nível só começa depois que o outro termina. E aí quando a gente percebe que a nossa criança não está avançando, quando a gente percebe que já passou do tempo de sentar sozinha e não senta. Aí a gente leva ao médico e o médico diz o seguinte: não, até a média é de 6 até 9. Vamos esperar até lá. Passou desse tempo, o negócio já começa a ter que ser investigado. Queridos, qual é o tempo da sua maturação? Você já parou para pensar nisso? Você já se examinou desta forma? Você já conseguiu fazer essa reflexão e pensar: como que eu deveria estar? Quanto tempo de crente eu tenho? O que eu já deveria saber? O que eu já deveria estar ensinando? Aonde eu já deveria estar sentado? O que eu deveria estar fazendo, ajudando? Vocês já pararam para pensar nisso? É muito importante, queridos, que a gente faça isso. E por que ele diz que é importante o leite agora? Porque vocês não têm maturidade para receber um alimento sólido. E aí eu parei para pensar, relacionando a questão da criança, do bebê. Nós, mães, vocês que são pais, viram isso acontecer. O bebê, quando nasce, ele sai da barriga, ninguém precisa ensinar ele a sugar. É natural. E ele já nasce com fome, pastor. Bota perto da mãe, ele já começa a catar o peito. Não é assim, Isabelle? O recém-nascido, ele tem fome. Ele abre a boca e o leite cai. Só que a grande questão é a seguinte: o estômago dele também é pequeno. Eu lembro que quando mãe de primeira viagem, Rebeca queria mamar o tempo inteiro, e eu achava que era sempre fome, e eu sempre dava. E a garota começava a botar leite para fora, vomitar, fomos para o hospital. Falei: essa menina está com algum problema. E aí o médico perguntou para mim o seguinte: ela mama de quanto tempo? Eu falei: doutor, a hora que ela quer eu dou. E quanto tempo ela fica no peito? Mais de 40 minutos. Aí ele disse assim para mim: lembra, amor? Ela não tem refluxo. Ela está fazendo refluxo porque você está sobrecarregando o estômago dela. Ela não tem condição de receber essa quantidade toda de leite. Aí ela põe para fora. Ela vomita, ela passa mal, porque ela não tem condição. Aí deixa eu trazer isso para a igreja. São aquelas pessoas que ainda não podem ouvir certas coisas.
são aquelas pessoas que não podem estar nos bastidores, não podem. É por isso, pastores, que nós temos que tomar cuidado com as pessoas que acabaram de entrar, está tomando leitinho, a gente já coloca para servir em certas áreas. Não deve. Porque elas não têm condição ainda, elas têm sede, elas têm fome, elas estão sendo saciadas, mas o estômago ainda é pequeno. Se der muito alimento, elas põem para fora porque passam mal. Não tem condição de receber tudo de uma vez. É por isso que a cada mamada, a cada amamentação vai aumentando. Porque o estômago vai crescendo. E aí chega um tempo que o leite já não sacia mais. É por isso que temos visto muito crente desnutridos na fé. Crente fraco, que não suporta mais nada, que qualquer coisa quer ir embora, qualquer coisa larga o ministério, eu não quero mais, eu não falo mais, eu vou me esconder. Porque no tempo em que era para estar recebendo comida sólida, continua no leite, falta nutriente, está fraco. Cresceu. É preciso de mais. É por isso que nós estamos desse jeito, irmãos, imaturos na fé. Porque o tempo passa, a maturação chega, é tempo de aprender novas habilidades. Mas a gente resolve continuar só no leite. Falta nutriente. Chega o tempo do bebê ter a introdução alimentar. E aí a felicidade de toda mãe, né? A gente sai tão feliz com aquela receita, vai poder agora dar uma maçãzinha raspadinha, uma banana amassadinha. A gente fica feliz e cumpre a risca, porque a gente quer ver o nosso filho crescer saudável. Só que da mesma forma que o meu corpo físico precisa de alimento saudável para crescer, para se manter, nós também precisamos de alimentos sólidos, saudáveis, para manter o nosso espiritual de pé. E nós não seguimos a risca como nós seguimos agora. Estamos num tempo em que todo mundo agora está indo para a academia e virando magro. Todo mundo, e aí não é uma crítica, irmãos, porque eu queria perder mais uns 7. Só que, sabe o que acontece? Eu li esses dias e eu achei incrível, eu vou replicar. Que nós estamos dando desculpa. Estou cuidando do templo, mas está virando um culto ao corpo. Estou cuidando do templo, está virando lascívia, porque eu coloco uma roupa para todo mundo me ver e me desejar. Eu sigo a risca para me manter bem, para me manter belo, para me manter bela, para ter dinheiro. Eu sigo a risca. Mas na minha vida espiritual segue como a vida me levar. Se der tempo, eu abro a Bíblia. Se não der, lá na igreja farei isso. Se der tempo, eu oro. Se não der, quando eu chegar, eu ajoelho. Isso a gente nem vê mais, né? Se eu tiver força, eu acordo na madrugada para fazer a minha oração. Se eu conseguir, eu faço o meu devocional. Ei, querido, você sabe o que é devocional? Devocional é você ter um tempo a sós com Deus, sem distração. Leitura da palavra. Só que não é leitura, queridos. Fechei a Bíblia, orei, amém. O que a palavra diz? Que nós temos que meditar. Meditar é falar baixinho, ó. Eu li agora de manhã e eu vou passar a tarde meditando.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí durante o dia acontece alguma coisa na minha casa e eu lembro do que eu li: não praga nenhuma chegará à minha tenda. E eu vou ruminando aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi. Isso é devocional, e o que me serviu para hoje já não é alimento para amanhã. É por isso que nós andamos desta forma, porque eu acho que o que recebi hoje serve para amanhã e depois, até o mês que vem, se der. É diário, é hoje, é amanhã, é depois, todos os dias. Crescimento, querido, querida. Precisamos decidir avançar, crescer em Deus. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, inexperiente. É o que a gente fala para criança, e eu vou usar um menino porque é o que o texto está usando. Lá em casa a Rebeca tem muito disso. A gente está conversando e ela vem meter o bedelho na conversa. Aí eu, esse é assunto de adulto. E eu lembro quanto minha avó, não sei se minha mãe lembra disso, quanto minha avó brigava comigo por isso, porque eu sempre fui intrometida. Ai, meu Deus. Sabe, de querer dar minha opinião, de ter que falar, e minha avó, isso aqui não é assunto de criança. E por quê, irmãos? Porque quer diminuir a criança que nós somos? Não, porque de fato nós não temos experiências para falar sobre aquele assunto. Se eu estou falando sobre o casamento, o que uma menina de 11 anos tem de experiência para falar sobre isso? Nada. Não é para diminuir quem ela é só para dizer: filha, esse assunto não é para você, querida, você ainda não tem experiência para falar sobre isso. E nesse versículo, no 13, o que ele quer dizer é exatamente isso, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, ou seja, aquele que ainda não decidiu avançar, aquele que ainda continua se alimentando de leitinho, não tem experiências com Deus na palavra, não tem experiências na palavra. Queridos, façam um voto com Deus. Deseje sair daqui hoje querendo crescer, avançar. Pastora, mas eu já leia mais. Pastora, eu ainda não tenho nenhuma Bíblia de estudo. Pegue emprestado, compre, guarde dinheiro para fazer isso. Invista na sua vida espiritual. Nós estamos investindo em tantas coisas, mas nós não investimos no nosso crescimento em Deus. Como que nós identificamos quem ainda se alimenta de leitinho? Aqueles que não são experientes na palavra. Se não tem experiência com Deus na palavra, é porque você se encontra neste lugar, e hoje o Senhor quer te levar a avançar. Ele quer te dar condição e entendimento, revelações. Existem muitas mensagens do céu ainda para descer, para ser entregue à igreja, mas é necessário estarmos prontos para ouvir essa revelação, estarmos prontos diante de Deus e dizer: Deus, revela-me a mim a tua palavra, me ensina os teus mistérios, conte para mim os teus segredos. Espírito Santo de Deus, Jesus. Há tanto a ser dito, meus irmãos, e nós estamos achando que está bom do jeito que está. Não está. Tem muito a ser feito. E quantos de nós decidimos não fazer nada? Pare com isso.
Você não foi liberto, salvo. Você não foi lavado, remido, purificado pelo sangue carmesim, para viver sentado dentro de uma igreja, cultuando e indo embora somente, não. A graça que nós recebemos, a misericórdia que nós recebemos, o amor que nos envolve, precisa ser passado para outros. E o que nós estamos fazendo? Pastora, mas eu já fui muito ferida. Eu já fui muito ferido, estou frustrado, querido. Querida, olhe para o Senhor Jesus. Jesus sentiu dor, foi traído, foi negado. Zombaram dele. Pessoas que eram para estar ao lado dele orando, dormiram, não oraram junto com ele. Quem eram seus amigos, na hora do aperto foram embora. E eu estou querendo ser maior do que ele. E aqui eu não estou dizendo e nem minimizando a nossa dor, porque dói. Dói ser decepcionado, dói ser traído, dói ser rejeitado, dói viver o que nós não gostaríamos de ter vivido, dói viver o que eu nunca planejei viver, dói. Mas vai viver até quando? Levando o nome dessa dor. Ela não faz porque ela é muito frustrada. Ela é assim porque ela já sofreu muito no outro ministério. Não, ele não prega porque já aconteceu muitas coisas. Não. Chega de ser reconhecido pelo nome da sua dor. Chega de ser reconhecido por aquilo que já fizeram com você, o que ficou lá no passado. Deus tem coisas novas, Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo nível. E Ele quer te usar. Enquanto a igreja não se levanta, o mundo fala. Enquanto a igreja não se levanta, os loucos abrem a boca. Enquanto os filhos de Deus não pregam, o mundo não para de gritar dentro da nossa casa, para os nossos filhos, nos nossos celulares, nas nossas televisões. Porque decidimos viver no marasmo espiritual. Porque assim está bom. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Não precise responder. Mas é para que você possa pensar. Quanto tempo dentro da sua casa é reservado para louvor? É reservado para uma palavra? Quantas vezes durante a semana seus filhos ouvem você falar de Deus para ele? Quantas vezes você olha o telefone do seu filho e vê o que ele está assistindo? Esses dias começou uma nova trend muito legal, do será, todo mundo dando aqueles pulinhos. E eu sempre gosto de saber a origem, da onde veio, da onde surgiu, como começou. E pode parecer que não, diga que não parece, tá, gente? Mas eu sou meio velha, não, porque tem pessoas que são mais velhas do que eu e são bem antenadas. Sou desantenada, não sei se é assim que fala. E aí, Rebeca me mostrou e eu perguntei no carro, eu falei, como surgiu isso? Da onde veio isso? Ah, não sei, tá todo mundo fazendo. Eu falei, tá, mas quem foi o primeiro? Por quê? Que motivação? O que? Não sei. E aí eu recebi até do Silas, duvido você fazer. Eu falei, amigo, muito legal, vou fazer com coisas da psicologia. Eu falei, vou fazer. Só que ainda fiquei meio assim, porque eu queria ainda identificar. Aí ontem eu recebi um vídeo da minha Rebeca, falando, uma pessoa evangélica falando
não sobre a origem, quem que começou, da onde veio esse meme, mas a música que toca ao fundo do vídeo, que inclusive igrejas estão fazendo. A música é uma música da Madonna, em que ela, no clipe, ela está representando a Maria Padilha. Tem até atabaque na música. E essa Maria Padilha, é o que ele explica no vídeo, ela era amante de um rei, da época de não sei quando, e a música é a tradução da carta que essa mulher faz a esse rei. Percebe? E é isso que a gente se alimenta o tempo inteiro. É disso que nós estamos deixando a nossa casa se alimentar o tempo inteiro. Eu olho para minha filha, que ela gosta tanto de vídeo. Ela cria, ela filma, ela edita. E sabe qual é a minha preocupação? É dela saber mais disso do que a Bíblia. Eu olho para ela e fico me perguntando, Senhor, será que eu estou acertando? Só que como eu e você vamos querer ensinar aquilo que nós não sabemos? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, a responsabilidade de ensinar o seu filho não é na salinha, não é o sub-11, não são das tias aqui da igreja. Se tu acha que tu está saindo da tua casa, trazendo seu filho para cá todos os cultos, isso você está ensinando ele no caminho, te digo que não está. E a grande probabilidade de quando ele crescer, ele se desviar, é muito grande. Porque o que a palavra diz é que nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos, assentado à mesa, se levantando, deitando, dormindo no caminho, é inculcar, é todo dia. E somos nós, os pais, que devemos fazer. Mas se nós não temos alimentos, lembra que já éramos para ser mestres? Porque se somos ainda meninos, nós não ensinamos. Se somos ainda meninos, nós não conseguimos nos sentir mestre em nada, porque somos vazios. Então que nesta manhã a nossa decisão seja, Senhor, me encha porque eu quero transbordar, me encha porque eu quero transbordar dentro da minha casa, com os meus filhos, aonde eu colocar os meus pés, eu quero transbordar daquilo que o Senhor tem me enchido. Isso é decisão. Decisão, irmãos. E para terminar, o 14 ele diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Experiência na palavra, conhecimento. Amém? A falta de conhecimento faz com que a gente não tenha filtro. Se eu não tenho conhecimento, eu não sei filtrar o que entra. Eu não tenho conhecimento suficiente para entender sobre ética, para entender sobre moral, então eu não vou saber filtrar. Aí entra o conhecimento, que é o que nós precisamos ter. Só que o que ele diz aqui no 14, eu vou parafrasear, ele está querendo dizer assim, ó, conhecimento só não basta. Porque tem muitos que têm até muito conhecimento, mas o que esse conhecimento está produzindo? Soberba. Eu já li 30 vezes a Bíblia, amém, louvado seja Deus, mas o que isso produziu em você?
vezes. E a gente não pode se enganar achando que quem só lê a Bíblia já é alguém maduro na fé. É o caminho, porque ele aqui, nesse texto que nós lemos, eu fiz questão de falar versículo a versículo, porque ele vai dar caminhos. E ele não para dizendo que basta apenas conhecimento. Conhecimento apenas não nos basta. Porque tem pessoas, irmãos, que têm um QI mais alto. Tem pessoas que têm mente fotográfica. Tem pessoas que têm facilidade de entendimento. Mais que as outras, pastora Cida. Tem pessoas que lê uma vez, pegou. Tem pessoas como eu que tem que ler 10. Você acha que eu... Não. Esse texto aqui de ontem para hoje, vocês não têm noção. Eu acordei hoje cedo, deixei todo mundo dormindo porque eu precisava de mais. Então, conhecimento demais não é o que ele está dizendo, que nos torna maduros. Que a gente tem essa inocência de achar, não, porque ele é teólogo, porque ele disse que já leu a Bíblia tantas vezes. Mas isso é bom, é. Deve fazer teologia? Deve. Deve ler a Bíblia mais de uma vez? Sim. Precisa, mas isso não é tudo. Ah, então o que é, pastora? O que o texto disse. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Isso quer dizer prática. Eu leio, mas eu pratico. Não basta eu ler, não basta eu saber, se eu não colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Porque tem pessoas que têm a condição de chegar ali fora e pregar o que eu preguei, porque gravou o que foi dito, mas não tem disposição de praticar o que está sendo aprendido. E o que nos torna perfeitos em Deus é sermos alguém que aprende e pratica o que é aprendido com Ele. É alguém que entende e multiplica o que entendeu. E ele finaliza dizendo: pelos costumes nós estamos exercitando o que estamos aprendendo para nos tornarmos perfeitos. E isso produz em nós discernimento. Para discernir tanto o bem como o mal. Criança, quando ela começa a dar os primeiros passos eu não digo passos de andar, os primeiros passos para começar a querer conhecer o mundo em que ela está vivendo, a primeira coisa que ela faz é o que, irmãos? Como que ela conhece o mundo? Colocando tudo na boca. Tudo que ela vê, ela põe na boca, não é assim? Sim ou não? Tudo que ela vê, ela quer colocar na boca, ela quer experimentar. Porque a gente acha, menino, não faz isso. Quantas vezes a gente não faz isso com as nossas crianças? A Rebeca, ela dividia a comida com o cachorro que nós tínhamos. Quantas vezes eu vi a Rebeca comendo o biscoitinho e dando na boca do cachorro? Ele pegava um pedaço, ela pegava outro pedaço, Meu Deus do céu! Pegava do chão alguma coisa e levava na boca. Porque criança não sabe discernir e come qualquer coisa. Quando nós temos
temos conhecimento, praticamos o que conhecemos, nós produzimos discernimento, nós vamos ser aquela pessoa que vamos discernir o que está entrando. Ei, isso eu não como, isso faz mal, disso eu não me alimento, isso a minha casa não recebe, isso aqui não entra. Discernir o que é bem do mal, o bom do mal. É isso que o texto está dizendo. Já era, pelo tempo já era, pelos anos já era, pelas vezes que vocês foram ensinados já era, para serem mestres, para ter conhecimento na palavra, para ter experiências com Deus na palavra, para ensinar, para praticar e para discernir o que é bom e o que não é. Fica de pé comigo. Amada igreja, não basta frequentar, é preciso crescer. Não basta ouvir, é preciso praticar. Não basta tempo, é preciso evolução. Maturidade espiritual não vem automaticamente, ela vem com intencionalidade e prática. Deus quer levantar uma igreja madura neste lugar. Deus quer levantar um povo que discerne o bem e o mal. Não seremos mais como crianças, no sentido de imaturidade. Porque o que nós devemos ser como crianças é a nossa ingenuidade. Sabe? Que estamos nos tornando crentes maldosos e meninos da fé. A criança que nós devemos ser é aquela que briga com o irmão, mas faz as pazes sem nem perceber. Criança é aquela que entende que tem um pai e a mãe para correr no momento de insegurança. Criança que entende que precisa de colo muitas vezes. Criança que pergunta muito. Crianças têm muitos porquês. Pai, por quê? E às vezes a gente entra nessa, mas eu não vou questionar Deus. Faça perguntas para Deus. É melhor você fazer para Deus 3.000 perguntas do que sair sem resposta e cometer 3.000 erros lá fora. Entre na presença dEle, questione, pergunte, mas aprenda com Ele. Coloque a mão sobre o seu coração, querido, querida. Fale com o seu pai nesta manhã. Peça para Ele para te fazer sentir o desejo. Peça para Ele para te dar disposição. Porque aonde a sua motivação não te levar, o propósito e a disposição te leva. Deus, estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã. Diante da Tua presença, Senhor, que é tão real em nosso meio. E queremos Te clamar, Senhor, neste dia. E Te pedir, ó Deus, olha para nós agora. Senhor, esquadrinha, Senhor, o nosso andar, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor. Contempla as nossas vidas agora.
Contempla os nossos corações, ó Deus, as nossas emoções e sentimentos. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, aonde um crente, Senhor, aonde estiver um crente ainda menino, Deus, porque assim decidiu ficar, ó Pai, porque tem as suas questões, ó Deus, eu quero te pedir, segure na mão dele, dela agora, para que ela possa avançar para o próximo nível, para que ela possa e ele possa entender que é tempo de crescimento, é tempo de avançar em ti. Espírito Santo de Deus, muitas vezes nos sentimos cansados, Deus, assim como aqueles judeus, ó Deus, estavam amedrontados pela perseguição. Muitas vezes sentimos medo também, Jesus, porque crescer dói. Crescer traz exposição, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, crescer nos leva a lugares, ó Deus, onde nós nunca imaginamos pisar, Pai. Mas também nos faz viver situações que nós nunca gostaríamos de experimentar. Mas faça a tua igreja entender, Senhor, que não há outro lugar melhor para estarmos, ó Deus, senão no centro da tua vontade, Senhor. Queremos ir, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. Não permita a tua igreja ficar aquém do crescimento que tu tens para entregar. Levanta neste lugar, ó Deus, pregadores do teu evangelho, pessoas que não se dobram e não trocam a mensagem pelo lugar onde elas estão, Senhor. Levante neste lugar os verdadeiros adoradores, ó Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Levante neste lugar, Espírito Santo de Deus, pessoas que têm sede de ti, fome de ti, e que não se contenham, Senhor, e não se contente em receber apenas uma gota, Pai, porque tu és uma fonte inesgotável. Tu és uma fonte inesgotável, Senhor. Revela-te a nós, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que essa igreja seja feita de amigos seus. Que a tua presença não seja, Senhor, para nós um evento, ó Deus, mas que possamos sentir a tua presença, ó Pai, no nosso dia a dia, Senhor, dentro da nossa casa, no nosso caminhar, ó Pai. Faça de nós, ó Deus, mestres, ó Pai. Faça de nós mestres, Senhor, experimentados na tua palavra, Jesus. Porque nós queremos, Senhor, ver vidas se rendendo aos seus pés. Nos purifica, Senhor. Nos reveste, Senhor, nesta manhã, ó Deus. Queremos sentir, Senhor, a tua presença, Pai. Onde estiver um crente aqui, Senhor, que há muito tempo não fala em mistério contigo, renova nesta manhã. Aonde estiver um crente aqui, Senhor, que não sabe mais o que é sentir a tua presença, a ponto de não querer mais sair deste lugar,
Aviva, Senhor, a tua igreja. E continue conosco, Senhor. Continue conosco, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja.